Fala galera, beleza? Ó, terminou agora há pouco Minnesota Timberwolves contra Miami Heat. Minnesota venceu, não sei como, mas venceu por 121-111. E a minha surpresa do Minnesota ter vencido não é porque é o Minnesota, é porque o jogo foi tão ruim tecnicamente que eu não sei como que alguém conseguiu vencer. Mas vamos por partes, né? Não vamos nos exaltar, não vamos pular etapa aqui na análise. Bom. O Minnesota jogou sem seus três dos seus quatro melhores jogadores, né? Carlton Towns, Rudy Gobert e DeAndre Russell foram poupados, né? Então, o Minnesota jogou com somente um jogador acima da média, que foi o Anthony Edwards, que teve um jogo muito bom, né, cara? Principalmente o segundo tempo do Anthony Edwards, né? O terceiro quarto dele. Foi um terceiro quarto bom, ele teve mais volume e finalizou o jogo com 24 pontos, matando bola de 3, explorando a média distância, infiltrando bastante, né, se aproveitando do garrafão não tão bem protegido assim do Miami Heat. Então, Anthony Edwards foi provavelmente o grande nome do jogo ao lado do Bam Adebayo, mas daqui a pouco eu falo do Adebayo. Pelo lado do Miami, né, o Heat poupou Jimmy Butler, Gabe Vincent, eles não jogaram, o Oladipo também não jogou. Então, na teoria, o Miami estava com um time melhor, até porque se o Wolves tinha somente um jogador acima da média, o Miami tinha três. Kyle Lowry, Tyler Herro e Bam Adebayo jogaram, os três inclusive jogando de titular. E aí, logo de cara, a primeira dúvida em relação ao Miami Heat já foi tirada. Quem que o Erik Spoelstra enxerga jogando na 4? Pelo que o Spoelstra mostrou no jogo de hoje, ele vai tentar inventar o Yurtseven jogando na 4. Né? O Spoelstra tem como uma das suas principais características como treinador inventar jogadores. Temporada passada ele inventou o Max Strus, da mesma forma que ele inventou o Gabe Vincent, inventou Duncan Robinson, e foram boas invenções. Aparentemente ele vai apostar na invenção do Yurtseven jogando na 4. Jogando com ele, o desenho do Miami Heat ficou o seguinte: Bam Adebayo na defesa, jogando na 4, jogando como power forward, defendendo um pouquinho mais afastado do garrafão, e no ataque o Bam Adebayo sendo esse pivô um pouco mais central, não flutuando tanto no perímetro como ele costuma flutuar para ir para cima, tentar infiltrações. Bam Adebayo ficou bem mais contido, pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo ele deu uma pequena soltada, mas nada tão absurdo, porque o ataque do Miami Heat foi mais pragmático do que nunca. Né? O Miami é um time pragmático, é um time que faz o arroz com feijão no ataque e que, por ter jogadores individualmente muito bons, acaba conseguindo achar uma jogada de efeito aqui ou ali. Como o Butler não estava em quadra, essas jogadas de efeito foram bem escassas, né, cara? Um dos caras que conseguiu fazer isso foi o Bam Adebayo, né, na média distância, se sentindo bem confortável, mas o ataque foi muito pragmático, cara, pragmático até demais, até porque com 5 minutos do primeiro período, o Erik Spoelstra, vendo que o time estava sem movimentação nenhuma, sem criatividade nenhuma, sacou o Yurtseven e botou ali o Max Strus para fazer um small ball para ver se o time ia para frente. E não foi. Tá, o Miami teve o primeiro tempo muito fraco no ataque. Não que o Minnesota foi genial, tá? Mas o Minnesota foi um pouquinho mais inventivo na transição, com o Anthony Edwards botando velocidade. O Taurean Prince foi um sopro de qualidade vindo do banco do Minnesota. O Noel mostrou que deve assumir o papel que era do Malik Beasley na última temporada. Então, não que o Wolves foi genial, mas o Wolves foi um pouquinho menos pragmático. E isso fez total diferença, né, cara? Isso fez total diferença. Tanto é que o Minnesota venceu o primeiro tempo por 64-52, jogando melhor do que o Heat. Como eu deixei bem claro, não que foi tão difícil assim jogar melhor do que o Heat, porque o Heat jogou mal no ataque e na defesa, até que defendeu relativamente bem, né, cara? Tanto é, só pra vocês terem noção, tá?
Só no minuto final do primeiro tempo que o Heat conseguiu fazer uma cesta movimentando a bola. Só para vocês terem noção do como que o Heat foi pragmático no primeiro tempo. Algumas estatísticas preocupantes sobre o Miami no primeiro tempo foram as seguintes. 1 de 11 para 3 pontos, péssimo aproveitamento, somente 6 assistências no total, ou seja, um time que só pontuou por jogadas individuais do Bam Adebayo, como eu disse, e algumas do Tyler Herro. O Miami cometeu 12 turnovers, isso porque, como o time não estava encontrando muitas jogadas, teve que apelar para a bola longa. E aí, cara, o Wolves, que tem um time com uma baita de envergadura, roubou muita bola, saiu no contra-ataque. Cara, realmente bem fraco, né, a estratégia do Miami ofensivamente. E somente 3 pontos vindos no contra-ataque. O Miami conseguiu roubar a bola, conseguiu forçar boas defesas, só que não conseguiu converter no contra-ataque. Então o primeiro tempo, para mim, ficou marcado pelo excesso de pragmatismo do Miami Heat, a falta de criatividade do Miami, e o Minnesota meio que ganhando pontos vindos, né, do nada, né, conseguindo encaixar boas transições, conseguindo pegar rebote ofensivo e tendo o Anthony Edwards ali ao lado do Noel sendo bem inventivos, tá? No segundo tempo, o Miami voltou um pouquinho melhor, principalmente pelo Bam Adebayo ter voltado mais afim de pontuar, explorando bem a média distância. Inclusive, para mim, o único ponto positivo desse jogo do Miami Heat, um dos dois, tá? Porque a defesa foi bem. Mas o outro ponto positivo desse Miami Heat, o único ponto positivo no ataque de Miami, foi o Bam Adebayo, que mostrou uma confiança maior no arremesso, explorando mais a média distância, conseguiu matar uma bolinha de 3, né, cara? Coisa rara, até porque esse dado é impressionante. O Adebayo tem na sua carreira somente 7 bolas de 3 convertidas, cara. Isso é muito pouco. E nesse jogo ele se mostrou mais confiante, seguro no seu arremesso. Talvez a gente veja um Bam Adebayo um pouquinho mais versátil ofensivamente nessa temporada. Só que pro azar do Miami, no melhor momento do time ofensivamente, que foi quando o Adebayo arremessou, que o Tyler Herro conseguiu boas infiltrações, o Minnesota também teve o seu melhor momento ofensivo no jogo. O Anthony Edwards com muito volume no segundo tempo, começando o terceiro período já com uma bola de 3, com a ótima infiltração, explorando bem a média distância. E aí não adiantou muito esse embalo, bem entre aspas, que o Miami teve na volta do intervalo. Último período não teve muita emoção, né? O Minnesota abriu uma boa vantagem e só administrou. E o jogo terminou, né, com vitória do Minnesota, 121-111. Destaques do jogo: Bam Adebayo, 22 pontos, 6 rebotes, 9 de 17 no field goal. Bam Adebayo foi bem. O Tyler Herro, forçando que só ele, terminou com 22 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. Não se enganem, tá? O Tyler Herro não foi muito bem, não. Não se enganem com os números do Tyler Herro. Kyle Lowry foi horroroso. Vamos falar o português correto? Foi horroroso. Apenas uma assistência e ele é o melhor passador desse time. Isso é um sinal forte, né, de como que o ataque do Heat não funcionou, né? Pelo lado do Minnesota, Anthony Edwards, melhor jogador da partida, 24 pontos. O Noel terminou com 14 pontos. Esse deve ser um cara bem utilizado pelo Chris Finch vindo do banco. E o Taurean Prince, cara, belo jogo do Taurean Prince, 19 pontos, 3 de 7 para 3. Talvez ele consiga ser um pouquinho mais utilizado nessa próxima temporada. Cara, falando bem a verdade, me decepcionei com o jogo, esperava um jogo um pouquinho mais de qualidade mesmo com as ausências, dava para ter tido um jogo um pouquinho melhor, só que, né, infelizmente o pragmatismo do Heat atuou, o time foi bem na defesa, não me entenda mal, só que, cara, só a defesa não ganha jogo, velho. O Heat precisa de um ataque um pouco melhor. Temporada passada isso ficou muito bem claro, em jogos apertados, o Heat acabou sucumbindo porque não tinha criatividade no ataque. E esse problema parece que vai persistir em Miami para essa próxima temporada. E pelo lado do Minnesota, cara, nem tem como julgar. O Minnesota jogou apenas com Anthony Edwards sendo o único cara acima da média, o restante do time muito abaixo, e mesmo assim conseguiu vencer. Então,
Muito mérito aí pelo Chris Finch, que conseguiu montar um bom time mesmo sem seus melhores jogadores disponíveis, somente com o Anthony Edwards, tá? Bom, esse foi o jogo, tá? Óbvio que não dá pra cravar que o Heat vai ser um ataque horroroso por conta de um jogo na pré-temporada, mas dá pra pelo menos dizer que tá na hora do Heat, né, soltar um pouquinho as rédeas, tá na hora do Erik Spoelstra deixar de ser tão pragmático e criar algumas jogadinhas um pouquinho mais ousadas, tá? Pelo menos esse é o meu pensamento. Quero saber de você o seguinte, o que você achou do jogo, o que você acha do ataque do Heat? Acha que falta de fato criatividade ou foi só um jogo ruim? Lembrando que o Heat também foi bem pragmático na última temporada. Então, né, tenta pensar nos jogos da temporada passada e comente aqui, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando que hoje ainda tem a análise de Pelicans e Bulls que tá rolando agora. Zion voltando e já vou adiantar, tá? Tá jogando muito bem no começo do jogo aqui, tá? Eu tô acompanhando aqui no momento que eu tô gravando. Tá jogando muito bem. Fica atento que tem análise saindo hoje mais tarde. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.